Olá, pessoal! Estamos então iniciando a nossa aula dentro do curso de dificuldade de aprendizagem, como vocês sabem. Hoje, então, é o nosso primeiro encontro e eu gostaria, então, de explicar um pouco como que vai funcionar esse encontro, né, dentro da nossa organização dessas 10 aulas que vamos ter, esses 10 momentos de discussão que vamos ter aí daqui para frente. Tá? Nosso primeiro encontro, então, a gente vai falar um pouco sobre os princípios da aprendizagem, né? Então, antes de dizer das dificuldades, a gente vai conhecer um pouquinho como que funciona a aprendizagem, né? E os respectivos princípios relacionados a esse grande nome, aprendizagem. Né? O segundo encontro, então, a gente vai falar, então, um pouco dos aspectos relacionados à aprendizagem. Então, o aspecto da percepção vai ser na segunda aula. E, aprendendo um pouco sobre a percepção, a gente vai saber o que acontece se essa percepção for comprometida. Ou seja, comprometendo a percepção, que dificuldade de aprendizagem aquele aluno, aquela pessoa pode ter. Né? Então, o terceiro encontro vai ser sobre memória, e aí a gente vai estudar sobre a memória e saber, se tiver algum comprometimento na memória, qual dificuldade de aprendizagem a gente vai ter. Né? Então, sempre todos os aspectos que a gente for estudar, a gente vai, então, perceber o que de distúrbio ou de dificuldade pode estar relacionado a esse aspecto. Né? O quarto encontro e o quinto encontro serão sobre inteligência. A gente vai ter 2 encontros mais específicos sobre a inteligência. Né? Vale lembrar que todos esses aspectos são aspectos de grande abrangência. Né? A gente vai tentar realmente conversar muito sobre eles, mas é importante saber que ainda pode-se dizer muitas coisas, a gente pode ter vários outros encontros sobre cada um desses aspectos. Né? Então, o sexto encontro vai ser sobre motivação. Né, a gente vai estudar um pouquinho o que é motivação, o que é importante, né, da gente perceber dentro do contexto escolar essa motivação e o que acontece se a gente não tiver esse aspecto garantido, que tipo de dificuldade de aprendizagem a gente pode ter num aluno com relação a essa questão da motivação. Né? O sétimo encontro, então, a gente tem o aspecto socioafetivo, né? Então, realmente colocando a importância nesse socioafetivo para a aprendizagem e as demais dificuldades com relação a um comprometimento nesse aspecto. No oitavo encontro, a gente tem o aspecto psicomotor. Né? Então, a gente vai trabalhar muito sobre essa questão da motricidade, da psicomotricidade e os devidos comprometimentos com relação a esse aspecto. No nono encontro, a gente tem o aspecto comportamental, vamos estudar um pouco sobre ele e as dificuldades de aprendizagem relacionadas a ele. E no nosso último encontro, a gente vai fazer um geral, né, de todos aqueles transtornos e déficits e distúrbios de aprendizagem que a gente viu em todos os outros aspectos e realmente colocando, às vezes, algumas questões da prática, do que vocês vivenciam aí, a gente discutir um pouco mais sobre essas questões. Tá? Então, o importante lembrar aqui, todos esses aspectos foram divididos didaticamente. Né? Como vocês sabem, eles acontecem o tempo todo no dia a dia da sala de aula de vocês. Né? Então, a gente vai estudar separadamente apenas numa questão didática, mas o tempo todo lembrando que eles estão relacionados. Tá? Então, para começar hoje, vamos falar um pouco sobre os princípios básicos da aprendizagem. Né? Quando a gente fala de princípios básicos, vem algumas perguntas do tipo, como as pessoas aprendem? Né? Como que as pessoas pensam? Né? E o que está relacionado a essa questão do aprender e do pensar? Né? Então, a gente vai tentar, nesse momento desse encontro, tentar responder um pouquinho para vocês como que é esse processo de aprendizagem no ser humano. Essa preocupação, essas perguntas, é uma pergunta histórica que vem desde da filosofia grega, que eles já começaram a pesquisar sobre isso, né, a se questionar sobre essas questões.
né? Então, realmente é uma dúvida histórica, né, para as pessoas e para toda a humanidade. E a psicologia, então, surgiu, né, baseado um pouco nessas contribuições dos filósofos gregos, né, e se distanciou da filosofia no momento que ela procurou a objetividade para responder a essa questão. Né? Então, o grande diferencial nesse sentido é que a gente busca, através de métodos científicos, um pouco mais de objetividade para responder essa questão da aprendizagem. Então, a gente, procura, dentro da psicologia, a gente procura realmente conhecer um pouco mais, objetivamente, saber como que o ser humano se comporta, o que ele sente, como que ele se organiza, né? Então, de uma forma bem simples, tentando explicar essa questão da psicologia, porque o nosso objetivo aqui não é falar da psicologia, mas é sim contextualizar, né, da onde que a gente está tirando todo esse conteúdo que a gente vai discutir. Mas a gente vai principalmente falar da psicologia da aprendizagem. Né? Então, a psicologia da aprendizagem tem realmente como foco, né, entender aquele ser humano de uma forma global. Ou seja, entender todos esses aspectos mencionados, como, né, a questão da cognição, a questão da emoção, a questão dos comportamentos, da motricidade, todos esses fatores envolvendo a aprendizagem. Né? Então, a gente gosta de enfatizar aqui. Existe uma questão específica? Existe, mas essa questão específica está envolvida com todos os outros fatores. Né? Então, a gente vai realmente trabalhar e elaborar a nossa conversa sempre enfatizando global. Né? Então, a gente vai dividir as aulas em aspectos pontuais, como percepção, memória, emoção, mas o tempo todo enxergando esse indivíduo de uma forma global. Né? E aí a gente começa a perguntar, então, a questão mais específicas no sentido, ok, né, você está aí na sua sala perguntando, tá bom, Letícia, mas como que esse indivíduo aprende? Né? Por que alguns alunos aprendem, outros não? Né? O que realmente faz essa questão da aprendizagem no dia a dia ali na minha sala de aula? Como lidar com isso? Né? Então, são algumas questões que realmente é importante a gente discutir e são exatamente essas questões que motivam uma série de pesquisas dentro, né, da nossa comunidade científica, dentro da psicologia, para responder essas questões. Mas, antes de responder essa questão, eu gostaria de enfatizar o conceito do que é aprendizagem. Né? Então, peguem aí caneta, papel, tá? E a gente vai, então, dizer agora o que é o conceito de aprendizagem. Né? Então, a aprendizagem é uma modificação duradoura, e, por favor, grifem a palavra aí, duradoura, tá? Do comportamento, que ocorre por meio de treino, experiência e observação. Ok? Anotaram? Então, agora a gente vai destrinchar um pouco mais esse conceito. Tá? Então, aprendizagem é uma modificação duradoura de comportamento. O que isso significa? Significa que o comportamento tem que ter uma mudança. Né? Para dizer que a aprendizagem tem que ser observada uma mudança. Né? Em que sentido de mudança? Ele tem que estar apresentando um determinado comportamento e depois passar a apresentar um outro comportamento. Por exemplo, uma criança que no momento está apenas fazendo os pequenos rabiscos, ainda não sabe escrever a letra A. Né? No momento ela fez alguns rabiscos, e agora, neste outro momento, ela faz realmente o desenho da letra A. Ou seja, ela mudou o comportamento dela de escrever. Né? Ela antes escrevia rabiscos e ela agora passa a escrever a letra A. E aí eu pergunto, a palavra duradoura, por que eu pedi para grifar a palavra duradoura? Porque a criança que faz rabiscos e lá, sem perceber, fez uma letra A,
mas isso depois não se repete, a gente não pode dizer que ela aprendeu a escrever a letra A. Mas, se ela depois de um tempo começa realmente a escrever essa letra A, aí sim, mudou-se o comportamento dela de antes fazer rabiscos para depois escrever a letra A, realmente a gente pode dizer que foi, então, um aprendizado. Ou seja, foi um comportamento, uma mudança de comportamento duradoura. Né? Um outro exemplo, eu dei exemplo na questão da escrita, mas a gente leva isso para todos os tipos de comportamento. Né? Uma criança que ainda não sabe muito bem sentar na cadeira, uma criança mais agitada, que não está acostumada a ficar sentada na cadeira para ouvir uma história, por exemplo. Né? E aí, com o passar do tempo, ela começa, né? A gente tem uma série de treinos para isso, né? Estratégias para ensinar, vocês aí estão acostumados com isso, né? Crianças mais agitadas, então uma série de formas que a gente encontra para a criança, então, consiga aprender a sentar numa cadeira para escutar uma história, por exemplo. E aí, então, a criança uma vez assenta, mas depois não assenta mais. Ou seja, não foi duradouro. Então, não teve o aprendizado. Mas depois você começa a observar que a criança realmente começa a sentar ali na cadeirinha para curtir aquela história. E aí, sim, a gente pode dizer que houve um aprendizado, né, no comportamento dessa criança de ouvir aquela história. Né? Então, comportamento duradouro. Mudança de comportamento duradoura, a gente pode considerar como aprendizagem. Mas tem uma continuação aí nesse conceito, né? Com relação a como ela ocorre. Né? Então, eu vou contar agora uma historinha para vocês entenderem essas 3 formas que ocorrem a aprendizagem. Então, gostaria que vocês agora imaginassem que vocês estão numa ilha deserta. Né? Então, ou seja, imagine aquela ilha maravilhosa, só vocês lá. E, de repente, vocês andando na ilha, se deparam com um objeto enorme que não sabem o que significa aquele objeto. Ele está ali enorme, né? E aí, do lado desta ilha, existe uma outra ilha que a sua colega, essa aí que está do seu lado, também está nessa outra ilha, mas vocês não conseguem se comunicar. E nesta outra ilha também tem o mesmo objeto enorme para essa sua colega. Então, para ficar mais fácil, vamos dar nomes a essas colegas, né? Então, a Maria está ali na primeira ilha, né? A Vanessa na segunda ilha e a gente tem uma terceira ilha que a Roberta está lá, né? Também numa terceira ilha com o mesmo objeto. Ou seja, nós temos 3 pessoas, 3 ilhas com o mesmo objeto em cada uma delas. Então, na primeira ilha, lá onde tem a Maria, ela começa a observar esse objeto, a olhar, começou a mexer nele, não sabe muito bem o que é, né? E começa então a ver que o objeto, ele tem uma roda ali na frente e tal, e ela pode mexer nessa roda. Ele também tem uns pedais ali embaixo, e aí ela começa então a apertar esses pedais, cada um funciona de um jeito, às vezes ela aperta um, ele vai para frente, aperta outro, para, né? Do lado desses pedais tem uma coisa redonda assim que dá para mexer também, e à medida que ela vai mexendo, o carro vai mais rápido ou vai mais devagar. Né? Então, ela aprende a lidar e, de repente, ela começa a sair andando com esse objeto. Né? Então, ela aprende a lidar com esse objeto a partir dessa tentativa e erro, né? Dessa experimentação com esse objeto. Na outra ilha, também existe o mesmo objeto, só que ela observa que tem um manual ali explicando tudo que deve ser feito naquele objeto. Então, e o manual está na língua dela, ela sabe ler aquele manual. Então, ela começa a ler o manual, né, olhando tudo, e à medida que vai falando no manual, ela vai testando e vai, então, aprendendo a usar aquele objeto a partir daquelas regras que foram colocadas para ela. Né? Então, ela também sai andando com aquele objeto a partir daquelas regras colocadas. E na terceira ilha, então, existe o objeto, né? E quando ela observa, tem uma outra pessoa também nessa ilha. Ela não está sozinha. Só que essa outra pessoa não fala a língua dela. Eles não conseguem se comunicar, né? É de um outro país muito distante e eles não conseguem se comunicar na linguagem verbal. Então, ela começa a observar? Que à medida que a pessoa vai usando aquele objeto,
ela vai observando e vai aprendendo a usar. Ah, ele aperta aqui, ele mexe dali, ele roda para lá, ele vai para cá. E ela aprende a usar e consegue sair andando com aquele objeto a partir da observação. Né? Então, esse exemplo, né? Imagino que vocês já sabem o que é esse objeto. Aí cada um deve ter imaginado um objeto diferente, com cor diferente, né? Com objetivos diferentes. Né? Fica para vocês aí o objeto, mas o importante nesse caso é realmente vocês saberem as 3 formas de aprendizagem. Ou seja, a gente aprende a partir de uma observação. A gente aprende a partir de regras, ou seja, no momento que a gente ensina, fala e explica, ou pelo verbal, ou escrito, ou um livro, ou um manual, isso tudo são regras colocadas, né? A gente usa regras como um termo técnico, mas são realmente essas instruções colocadas, né? Então a gente aprende através dessas regras. E uma terceira forma, a gente aprende a partir da observação. Né? Então, a gente observa o outro e aprende a partir desta observação. Então, nós aprendemos a partir da tentativa e erro, da experimentação, a gente aprende a partir das regras e a gente aprende também a partir de um modelo, né, da observação. Tá? Então, é importante vocês lembrarem sempre que existem essas 3 formas de ensinar, porque se a gente aprende a partir dessas 3 formas, ao ensinar, a gente também pode utilizar essas 3 formas de ensinar. Vale ressaltar, né, que essa estrutura de aprendizagem é uma questão natural, né? Ou seja, o ser humano ele já nasce com a possibilidade de aprendizagem, né? O que diferencia é o tanto que a gente vai desenvolvendo essas aprendizagens. Então, a gente vê desde um neném, né, que ele já vai aprendendo ali no mamar, no se movimentar. A gente já percebe essa aprendizagem, né, desde o recém-nascido. Então, né, isso não acaba, eu disse o exemplo do neném, mas isso vai para sempre. A gente, né, aprendendo nesse sentido amplo, e vale ressaltar assim, que não existe um momento que a gente para de aprender. Né? A gente está sempre aprendendo, independente do aspecto relacionado, mas a gente sempre tem essa capacidade de aprender e estamos sempre mudando o nosso comportamento nesse sentido. Né? Outra questão importante, né, que a gente observa, então, já que é uma coisa natural, existem, então, algumas questões diferenciadas, ou seja, a gente tem que ressaltar tanto o aspecto da aprendizagem natural para todos, mas para alguns desenvolve-se mais a parte da percepção, para alguns desenvolve-se mais a parte da motricidade, para outros a parte das diferenças entre os seres humanos, o que é muito bonito, né? Senão seríamos todos iguais. Então a gente tem crianças, vocês sabem, né, mais do que ninguém, dentro de uma sala de aula, agitadas, com a parte motora mais desenvolvida, vamos dizer assim, outros com a parte cognitiva, que se deslancha mais, outros com a aprendizagem afetiva, emocional, mais desenvolvido, né? Então, existem essas diferenças e é importante a gente saber contextualizar elas e valorizá-las no sentido amplo, né? Onde que a gente enxerga o ser humano de uma forma total, mas que cada um com as suas especialidades no desenvolvimento das aprendizagens. E agora, então, para a gente começar a especificar quais fatores estão influenciados aí nessa aprendizagem, eu gostaria de ressaltar 3 fatores. Né? Escrevam aí, 3 fatores, né, relacionados à questão da aprendizagem. Então, a gente tem os fatores psicodinâmicos. Nós temos os fatores relacionados às funções do sistema nervoso periférico e temos também as funções do sistema nervoso central. Nossa, que tanto de nome diferente. Ok, vamos por partes, relacionando cada um deles. Tá? Então, fatores psicodinâmicos, né? São fatores da aprendizagem que a gente pode envolver a questão da motivação, né? A questão do ajustamento e da identificação. Ou seja, contextual, né? Mais das relações.
né? Os fatores do sistema nervoso periférico envolve essa parte dos receptores sensoriais. Ou seja, a visão, a audição, tato, né? São mais esse sistema nervoso periférico que também interferem na parte da aprendizagem. E os fatores com relação ao sistema nervoso central, né? Que envolvem principalmente aquela parte parte cognitiva, ou seja, qualquer distúrbio, qualquer problema ou deficiência nesse sistema nervoso central, né, podem trazer algum comprometimento realmente orgânico na aprendizagem, né? E aí eu disse aqui agora para vocês comprometimento, distúrbio, transtorno, né? Então acho que vale ressaltar e eu gostaria que vocês escrevessem aí 2 palavras-chave: distúrbio e déficit. Qual que é a diferença quando a gente diz de um distúrbio de aprendizagem e quando a gente fala de um déficit de aprendizagem? O déficit de aprendizagem é a incapacidade. O distúrbio de aprendizagem é uma dificuldade. Ou seja, distúrbio é uma dificuldade, né? E o déficit, então, é uma incapacidade, né? Então, quando a gente fala de distúrbio, quando uma criança tem um distúrbio de aprendizagem, ela está com uma dificuldade, né, que a gente pode, então, trabalhar para resolver aquela questão. Quando a criança tem um déficit de aprendizagem, é um comprometimento mais grave, mas que é possível de ser trabalhado, né? Então, eu vou dar um exemplo com relação a um déficit, por exemplo, motor. Né? Uma pessoa que tem um déficit motor, ou seja, vamos colocar um exemplo, teve as pernas amputadas. Ela tem um déficit motor, mas isso não inviabiliza a possibilidade dela se deslocar. Ou seja, a gente pode criar estratégias que ela se desloque. A gente pode colocar uma prótese, ela pode ser muito hábil numa cadeira de rodas e se deslocar. Né? Então, para a aprendizagem escolar é a mesma questão. Se a criança tem um comprometimento, por exemplo, cognitivo, isso não significa que ela não pode, a gente não pode pensar estratégias e possibilidades para ela realmente desenvolver as funções necessárias ali dentro do ambiente escolar. Tá? Mas a gente vai conversando sobre esses déficits e esses distúrbios, à medida que a gente for falando de cada aspecto, a gente vai então dando exemplos desses déficits e distúrbios. A gente, então, eu gostaria de enfatizar agora uma questão muito importante quando a gente fala de aprendizagem. É o aprender, né, gera a aprendizagem. Mas a gente tem que ressaltar muito mesmo o ensinar, né? E a gente poderia brincar com a palavra aprender, aprendizagem, e ensinar, então, seria a ensinagem, né? Então, a gente precisa falar da ensinagem e da aprendizagem. Então, o tempo todo que a gente for falando de algum tipo de dificuldade de aprendizagem, a gente vai falar também da dificuldade de ensinagem, né? Então, a gente vai sugerir estratégias e formas de trabalhar essa questão também, né, relacionada ao ensinar e não só ao aprender. Então, a gente diz muitas vezes da questão do fracasso escolar, né? Ao dizer da dificuldade de aprendizagem, a gente passa por essa questão do fracasso escolar. E eu queria que vocês saíssem daqui hoje pensando, é um fracasso escolar ou é um desafio escolar, né? Então, a gente tem que encarar essa questão do fracasso como um campeonato, né? Vamos supor, a gente perdeu um jogo, mas a gente não perdeu o campeonato. Então, ao perder o jogo, a gente pode se sentir fracassado. Ou não, a gente pode se sentir desafiado para realmente ganhar esse campeonato. Então, quando dissermos de dificuldade de aprendizagem, eu gostaria que vocês observassem isso como um desafio e não como um fracasso. Então, gostaria agora de diferenciar 3 tipos de aprendizagem, que a gente então vai dizer com mais calma nas próximas aulas, mas só para vocês já terem isso muito claro, né? Existe a aprendizagem cognitiva, né? Que é aquela aprendizagem
relacionada aos processos cognitivos, ao funcionamento cerebral, né, que muitas vezes a gente fica ligado a ele apenas, né, mas a gente vai estudar ele conectando às outras questões da aprendizagem. Existe a aprendizagem afetiva, né, que está completamente relacionada à cognitiva também, mas a gente pode estudar elas separadamente, que é essa aprendizagem relacional, né, esse contexto onde a pessoa está situada, que interfere na aprendizagem dela, né, então é muito importante a gente saber esse contexto todo da aprendizagem, não só o cognitivo, mas investir também nesta aprendizagem afetiva. E a aprendizagem motora, né, que também é uma aprendizagem num sentido amplo. Quando a gente fala motora, desde a questão do se deslocar, a parte de higienização, a parte de habilidades realmente esportivas, né, os comportamentos sociais, motores, que exigem uma série de formalidades. Então, isso tudo é aprendizado motor, né? Então, gostaria realmente de ressaltar que, às vezes, a gente se foca num tipo de aprendizagem, esquecendo que o ser humano é global. Ou seja, pode estar tendo um comprometimento numa determinada aprendizagem e está aparecendo em outra. Então, um exemplo claro, né? Às vezes tem um problema de percepção, né? E isso aparece na aprendizagem de matemática. E aí a gente fica muito mais focado no cognitivo, tentando resolver a matemática, e que, na verdade, é um problema de percepção. Então, a gente vai conversar, à medida que a gente for conversando nas próximas aulas, a gente vai realmente começar a mostrar essa diferença e focar, então, realmente onde que a gente tem que identificar esse problema, ou onde que a gente tem que investir melhor para que a gente consiga esse desafio, resolver esse desafio e ganhar o campeonato, né? Então, realmente, gostaria de agradecer vocês a atenção, e vocês agora, então, vão ter um momento de debate, né? A gente passa, não sei se já chegou, se vai chegar aí para vocês, os temas a serem discutidos, né? Nós teremos o nosso encontro no chat depois, para vocês vão ler o texto, fazer o exercício, e a gente vai ter um momento, então, para discutir no chat todas as dúvidas, tirar as questões, a gente vai conversando aí, né? E no nosso próximo encontro, então, espero que as dúvidas estejam resolvidas, né? E a gente vai, então, entrar agora no próximo encontro com a aula de percepção. Tá? Muito obrigada.